Olá pessoal, hoje a gente vai estar fazendo uma breve aula sobre o tarô de Marsella. Eu vou ensinar como a gente pode ter respostas precisas utilizando os arcanos menores, ok? Vamos supor que a gente está fazendo uma leitura para um casal, certo? E aqui a gente tem uma rainha de ouros e um rei de paus. Rainha de ouros e um rei de paus, tá? Vamos supor que esse daqui é um casal que a gente está fazendo uma leitura de relacionamento para eles, né? A primeira coisa que a gente observa é o naipe. Rainha de ouros, né? Carrega uma moeda, né? Uma mulher ligada ao material, às finanças, ao elemento terra, né? Rei de paus, né? O elemento fogo, paus, a criatividade. Então a gente tem uma mulher ligada ao material e um homem ligado à criatividade. Desta relação aqui a gente poderia ter o quê? Como se fosse uma mulher que ela está ligada às finanças e um homem que está ligado à ação e à criatividade. A gente poderia entender como um casal que trabalha juntos, ele entrando com a ação, com a sua criatividade, com a sua arte, e ela utilizando o que, né? O seu enfoque prático, né? A sua capacidade empreendedora, né? Como um recurso a favor deste homem aqui. Né? A gente poderia entender uma mulher com uma visão um tanto materialista e um homem ligado aos seus desejos, à sua paixão, ao seu talento artístico, né? A gente poderia entender que desta relação aqui, ela poderia ser uma patrocinadora para ele e ele utiliza desses recursos que ele tem, ou seja, a sua criatividade, a sua ação, o seu empenho para garantir essa moeda da rainha de ouros. Mas vamos supor que eles estão vivendo um conflito porque eles não estão se olhando. A rainha olha somente para o ouro e o rei de paus olha adiante para o lado direito. Vamos supor que eles não estão em concordância aqui. Desta relação aqui a gente teria uma mulher que ela está ligada, né, aos interesses materiais, né, aos recursos, e um homem que está ligado aos desejos de viver a sua paixão. A gente poderia entender assim como uma mulher que ela pode estar preocupada com dinheiro e um homem que está preocupado com a sua libido, com a sua criatividade, e eles não estão se combinando aqui. Se fosse o contrário, eu diria que a ele interessam os recursos da rainha de ouros, né? Ou seja, aqui ela poderia estar sendo uma patrocinadora, e a ela interessa o quê? A ação, a criatividade, o talento artístico do rei de paus, certo? Vamos supor que desta relação aqui a gente coloca uma outra carta qualquer entre os dois. Vamos lá. Aqui, por exemplo, a gente tem um 5 de espadas, ok? Há um 5 de espadas entre os dois aqui. Qual a essência do 5? A essência do 5 é a mudança, né? Espadas, o pensamento. Então, aqui assim, né? Entre eles há uma mudança nos planos, uma mudança de pensamentos, né? E as mudanças elas costumam ser difíceis, né? E esses 5 aqui ele poderia estar evocando que um embate intelectual, um embate de ideias, agressões verbais, discussões. Eles poderiam estar vivendo em conflito aqui, aonde um estaria tentando impor ao outro a sua forma de pensar, um novo ponto de vista aqui, né? Desse novo ponto de vista poderiam surgir aqui algumas discussões, debates, não necessariamente a nível de
discussão, de brigas, né? Poderia ser apenas um novo ideal sendo projetado por ambos aqui. Vamos supor que a gente tivesse outra carta aqui, vamos lá. A gente tem o quê? Deixa eu escolher aqui. Um rei de ouros, pode ser. Um rei de ouros. O rei de ouros, ele tem uma moeda na mão e ele tem uma moeda flutuando no ar, que representa o ideal que ele tem. Seria o quê? Um empreendedor aqui também, tal como a rainha de ouros, né? Mas a moeda da rainha de ouros é maior do que a do rei, do que as duas moedas do rei. Ela poderia ser uma mulher que ela está entrando com um recurso maior aqui, e ambos estão discutindo, ambos estão debatendo sobre o quanto eles podem lucrar, o quanto eles podem investir, né? Espadas, ela também representa o que? O conhecimento, então ela poderia ser um investimento aqui em um estudo, né? A rainha investindo também neste estudo aqui. A questão aqui é importante observar que se a gente está falando de relacionamentos, ambos aqui eles têm o quê? Um enfoque prático, um enfoque realista sobre as circunstâncias. Ambos estão ligados ao elemento terra, ou seja, para eles tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é firme, tudo aquilo que é sustentável é importante para eles, né? O rei de ouros aqui, ele poderia ter um ideal aqui, assim, e ele ser quem está transmitindo esse novo ideal para a rainha de ouros. A rainha de ouros, ela poderia estar hesitante aqui sobre esta ideia que o rei de ouros, ele está trazendo, sobre esse ideal que ele está trazendo. O 5 de espadas não necessariamente ele seria um conflito. Ele poderia representar um ideal, um novo ideal que desestrutura, né? Talvez um conceito já formado, uma estabilidade já alcançada, né? Talvez a rainha ela estivesse zelando por tudo aquilo que foi conquistado, porque ela olha para o lado esquerdo, né? Então a ela importam aquilo que foi conquistado, aquilo que já foi alcançado. E o rei tem um ideal de avançar para o futuro, né? De ir adiante, de colocar em movimento esses recursos que foram alcançados, entendeu? Que poderia levar a um risco aqui, assim, dessa rainha perder a sua estabilidade, certo? Vamos colocar uma outra carta aqui. Ó, a gente tem um valete de espadas aqui. Surgiu um valete de espadas entre o casal aqui. O valete ele bate com a espada no chapéu, como se ele duvidasse, né, das suas ideias. Ele tem ideias úteis, mas talvez ele esteja questionando, né, esse ideal do rei de ouros, porque ele olha para ele, entendeu? Então poderia ser assim, a rainha de ouros em dúvidas, insegura quanto à estabilidade do filho, por exemplo. Se o filho ele vai conseguir desenvolver os estudos, se eles vão ter que trocar o filho, tirar o filho da escola particular e mandar ele para a escola pública, né? A gente tem os pés do valete de espadas aqui, um para cada lado, ou seja, ele talvez questione o seu lugar no mundo, né? Ele tem duas tendências de ação aqui, duas tendências entre o rei de ouros e a rainha de ouros. É como se ele estivesse dividido entre a decisão de ambos, ele não pode decidir aqui. A gente poderia entender como um filho ou como dúvidas sobre as capacidades intelectuais de ambos aqui. Não estaria muito diferente dos 5 de espadas,
né? De alguma maneira que esse valete de espadas aqui, ele poderia estar refletindo aqui a necessidade de uma mudança, né? De ampliar esse campo de visão aqui. Certo? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comenta. E até a próxima. Gratidão.